Bom Bom dia, dia, pessoal! pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais essa manhã juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós vamos seguir orando pelos nossos filhos em uma campanha de oração durante 21 dias que eu e a Rafa iniciamos no finalzinho de julho, sabendo que as aulas escolares retornariam no Brasil agora para o segundo semestre e aqui nos Estados Unidos as aulas se iniciam agora em agosto, na verdade dando início a um novo ano escolar. Nossos filhos, por exemplo, começaram o novo ano escolar ontem, hoje estão se preparando para ir para o segundo dia de aula. E a responsabilidade de nós, pais, orarmos pelos nossos filhos, assim como a administração das suas finanças, assim como outras áreas tão pessoais, se nós não zelarmos por gerar o futuro dos nossos filhos, cobrindo eles em oração, ninguém vai fazer isso como nós temos autoridade e responsabilidade de fazer. Então nós convidamos, ainda temos 5 dias, de hoje até sábado, nós convidamos a se unir a nós e orar especificamente pelos seus filhos, pelo seu desempenho escolar, suas amizades. E hoje nós vamos também compartilhar com vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 33. Sim, então vamos juntos meditar na palavra de Deus e aprender princípios que Deus tem para nós através da palavra dele. Como é bom nós amarmos a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus, que quando vier pensamentos, ideologias que são contra a palavra de Deus, nós vamos estranhar, nós vamos ver que aquilo não é correto, nós vamos conseguir fazer o discernimento daquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar esse momento de live, esse momento devocional que nós vamos fazer juntos. E bom dia para vocês que já estão aí online conosco. Nós amamos ter cada um de vocês para fazer esse devocional. E todos vocês que também nos acompanham através do podcast, do YouTube e até mais tarde nas redes sociais, vamos continuar juntos e é um prazer para nós ter cada um de vocês. Então vamos orar. Pai, obrigado por esse novo dia, por essa nova manhã que nós sabemos que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Pai. Muito obrigada por isso. E nós queremos entregar, Pai, nossa Louvamos, mente, Deus. nosso coração, todo o nosso ser diante de Ti nesse momento, que nós possamos estar atentos para receber a Tua palavra e revela-te a nós. Nós queremos ouvir a Tua voz, os Sim, Teus Pai, direcionamentos em nome de e os Jesus. Teus ensinamentos, Pai, para este dia. Nós apresentamos a Ti essa devocional em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, Deuteronômio capítulo 33, a bênção de Moisés. Preste atenção que Moisés aqui já tem 120 anos de idade. Ele está bem velhinho, apesar da Bíblia dizer que os seus olhos e as suas forças não enfraqueceram. A realidade é que Moisés já está bem velhinho. Ele sabe que ele não vai entrar na Terra Prometida após ter liderado uma multidão, o povo de Israel, formado por 12 tribos, até aquele ponto. E ali, prestes a passar a liderança daquele povo para seu sucessor, Josué, Moisés declara uma palavra de bênção sobre o povo de Israel, especificamente sobre cada uma das 12 tribos. E algumas palavras que ele declara não é fácil para nós compreendermos o que significam, mas eu lembro, Moisés aqui já era bem velhinho e cheio do Espírito Santo, um profeta de Deus, como não teve outro igual, como esse capítulo mesmo e o próximo capítulo mostram. Moisés declara palavras de bênçãos, mesmo que nós não entendamos completamente, mas Moisés está aqui com seu coração rendido ao Senhor, conhecendo tão bem aquele povo, abençoando o povo de Israel. Diz, esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. A teus pés todos eles se prostraram e de ti receberam instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniram, juntamente com as tribos de Israel.
Veja que cada palavra profética, ou também os salmos, cada oração nas escrituras sempre se iniciam com louvor a Deus. Eu e a Rafa aprendemos esse princípio e nós praticamos isso, ensinamos aos nossos filhos. Quando nós vamos orar, quando nós vamos ministrar a outras pessoas, nós sempre iniciamos a nossa fala ao Senhor, ou o que nós falamos sobre o Senhor, exaltando Ele, porque Ele é digno, como diz o Salmo 100, que nós devemos entrar por suas portas, ou seja o que nós iniciamos, sempre com ações de graças. E a partir do verso 6, estamos lendo Deuteronômio 33, a partir do verso 6 ele começa a abençoar então cada uma das tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse: o teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Essas palavras significam provação e rebelião, quando eles colocaram o Senhor à prova por não terem água para beber no deserto. Levi disse do seu pai e da sua mãe: não tenho consideração por eles. Nem reconheceu seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Amém. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam o que forem. E muitas vezes na Bíblia eu aprendo através dessas palavras de bênção, nós aprendemos como orar também, até mesmo pelos nossos filhos, Sim. igual aqui Moisés está orando. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor. Nós podemos também, através da palavra, aprender como orar pelos nossos filhos, pela nossa vida, pelo nosso cônjuge. Fala: Senhor, abençoa os esforços dos nossos filhos, aquilo que eles estiverem aprendendo na escola, aquilo que eles estiverem fazendo no seu trabalho, abençoa os esforços. E aqui ele ensina também orar contra o inimigo e fala: despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, seja quem for. Então, Senhor, abençoa os nossos filhos, abençoa o nosso cônjuge, abençoa a nossa família e, despedaça, quebra, repreende todo o mal que queira vir contra eles. Então, nós podemos, através da bênção de Moisés, aprender também como abençoar e como orar por nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pela nossa família. Verdade. Na Bíblia, tanto nos Salmos, quanto em várias orações que nós vemos, como essa é uma palavra de bênção que Moisés está declarando. Abençoar é uma das maneiras de orar. Abençoando nossos filhos, nós aprendemos a melhor maneira de orar. Muitas vezes a tendência é nós aprendermos a orar, na nossa caminhada cristã, copiando a oração de outras pessoas ao nosso redor, até mesmo a entonação, como se fala, mas nós temos aprendido que a melhor maneira de orarmos é orarmos de acordo com a palavra, porque esse é o valor, aquilo que o Espírito Santo realmente aprecia, aquilo que o próprio Espírito Santo inspirou os escritores a registrarem. Então nós aprendemos a orar e a louvar o Senhor. Verso 12, a respeito de Benjamim, disse: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Mas outra palavra muito abençoada para orarmos. E a respeito de José disse: que o Senhor abençoe a sua terra com um precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor do que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente, que é o próprio Deus apareceu para Moisés na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. A fronte, esse osso aqui chama frontal. Sobre a fronte dos escolhidos entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem.
com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, e assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, ele disse: Alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Issacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder que lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali, disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul, em direção ao mar. A respeito de Azer, disse: Bendito é Azer entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos de sua presença, dizendo: destrua-os. Essa é uma palavra também que você pode declarar sobre a sua família ou sobre o seu filho, que o Deus eterno é o seu refúgio. Amém. E para segurá-lo estão nos seus braços. E ele expulsará os inimigos de sua presença, dizendo: destrua-os. E continua: somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Amém. Amém. Que poder que há ao utilizarmos as nossas palavras, esse ar que sai da nossa boca para anunciar as palavras de Deus, verdades inspiradas pelo Espírito Santo para abençoarmos os nossos filhos. Amém. Ao ler um texto como esse, por exemplo, ou os Salmos, ou qualquer texto das Escrituras que você vê que combina com o seu filho, declare essas verdades com a sua boca, imponha a sua mão sobre a cabeça dos seus filhos e os abençoe. Graças a Deus, eu e a Rafa só temos recebido elogios da parte do Micael, da Sara, seja na escola, dos professores que os conhecem bem, seja da igreja, seja de nossos amigos, pessoas até mesmo nos serviços sociais que temos aqui em Austin, que às vezes os vêm servindo conosco quando eles podem vir, como ontem uma senhora que foi atendida pela Sara alguns dias atrás, me pediu para mandar um abraço para Sara e gastou tempo elogiando ela, mas as pessoas não sabem muitas vezes o motivo pelo qual nós desfrutamos dessa bênção sobre os nossos filhos. Eu e a Rafa sabemos, desde quando eles estavam na barriga da Rafa, no ventre, o quanto nós impomos as nossas mãos sobre as cabeças deles e dizemos como autoridade espiritual que nós somos sobre vocês, nós repreendemos toda a maldição, todo o poder do inimigo e nós abençoamos as suas vidas e profetizamos palavras específicas que nós percebemos o Espírito Santo colocando em nossos lábios. Isso é diariamente, Sim, né? Então nós os encorajamos a fazer o mesmo, não apenas nesses dias que nós estamos em uma campanha específica de oração pelos nossos filhos por retorno à escola. Vamos orar hoje, inclusive, a Rafa vai estar orando para que nossos filhos sejam fortalecidos e que o Senhor afaste deles os seus inimigos. Amém, a Bíblia nos Senhor. ensina a abençoar os nossos inimigos. O que a Bíblia está falando nas palavras de Jesus? As pessoas
que tentam contra as nossas vidas. Paulo também disse que nós devemos abençoar aquelas pessoas que nos amaldiçoam, mas a Bíblia nos ensina a orar contra o inimigo no sentido de orar contra o poder de Satanás e de seus demônios. Sim. A Bíblia tem várias orações, na teologia isso é chamado oração imprecatória, quando nós oramos contra o poder do inimigo. Nós não estamos orando contra pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. Sim, as influências do mal que são sobre a vida das pessoas. Sim. Então hoje vamos orar para que os nossos filhos sejam fortalecidos e para que o Senhor nos livre de todo o poder do inimigo. Vamos Amém. orar juntos? Sim, Pai, nós engrandecemos o Teu nome, dizendo que só o Senhor é Deus sobre a nossa família e sobre as nossas vidas. Nós honramos o Teu nome nessa manhã, juntamente com tantas pessoas que estão unidas conosco em oração, intercedendo por suas famílias, intercedendo por pessoas amadas, por seus filhos. E nós queremos, Pai, que o Senhor venha realmente, vá à frente dos nossos filhos, envie os teus anjos, Pai, à frente da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, Pai, enquanto eles estão indo para as escolas, enquanto eles estão, Pai, indo aprender mais, que o Senhor os proteja, em nome de Jesus. Proteja-nos também, cada um de nós, ao sair e ao voltar dos nossos trabalhos, ou fazer alguma atividade, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. E nós pedimos o favor do Senhor sobre nós, a nossa casa e principalmente dos nossos filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que o favor do Senhor seja sobre eles e que o Senhor, Pai, envie anjos especiais para lutar no mundo espiritual em favor dos nossos filhos, livrando-os, Pai, de todas as tentações, livrando-os, Pai, de todo o mal, protegendo-os, Pai, protegendo a sua mente, protegendo as emoções dos nossos filhos, protegendo o corpo físico, que eles sejam completamente protegidos por Ti. Repreenda, Pai, todo o mal que queira vir contra os nossos filhos. Se o inimigo, Pai, vier por um caminho, nós declaramos que por 7 caminhos ele fugirá. Em nome de Jesus. Os nossos filhos são do Senhor. Eles são protegidos. Eles são cobertos com Teu sangue. Senhor, que o Senhor cubra com Teu sangue a vida dos nossos filhos, as nossas vidas, nossos casamentos, a nossa casa e tudo que nos pertence. Nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso Deus que batalha por nós, que nos protege, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. E nós nos escondemos em Ti, Pai. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso abrigo. E nós confiamos, Pai, em Ti. Obrigada, porque o Senhor é o Deus forte, é o Deus poderoso. Assim como diz essa palavra, o Senhor nos sustenta com seus braços fortes e poderosos. Obrigada, Pai. Cubra a nossa família, protege as nossas famílias aqui representadas. Nós pedimos, Pai, a bênção do Senhor. Traz a cura necessária sobre os lares, traz a bênção sobre os relacionamentos, traz a proteção, Pai, traz a honra, traz o respeito, traz, Pai, relacionamentos restaurados. Nós pedimos, Pai, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, que a manifestação, Pai, de quem o Senhor é, seja visível sobre os nossos lares e que nós possamos declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso refúgio. Nós entregamos, Pai, as nossas ansiedades, nós entregamos toda a preocupação diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Recebe, Pai, as nossas orações, recebe o nosso clamor, renova as nossas forças, dê força aos nossos filhos, Pai, para permanecerem firmes e fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É uma alegria para nós podermos compartilhar da palavra de Deus e juntos orarmos também pelas nossas famílias. Nós amamos vocês. Que Deus os abençoe muito. Sim, um abração.